A cultura do café tem um primeiro ciclo de colheita bastante longo, pois entre o plantio e a primeira colheita pode-se levar entre 2 e 3 anos. Além disso, sendo uma cultura permanente, uma vez estabelecido, um cafezal é muito difícil fazer correções. Essas características fazem com que uma fase anterior à produção seja crítica para o sucesso da produção do café. Esta fase é a do planejamento, e é sobre ela que falaremos neste vídeo, tentando estabelecer uma noção básica, um passo a passo para um bom projeto de cafeicultura de qualidade e sustentável. O planejamento consiste em organizar e buscar conhecimento prévio sobre todo o processo de produção do café, analisar as alternativas, relacionar os recursos necessários, tomar decisões e programar a implantação. É, antes de tudo, um exercício de questionamentos e busca de respostas enfocando a conjuntura do mercado cafeeiro, quem compra e onde vender o café, identificando ameaças e oportunidades do ambiente de mercado, além dos possíveis pontos fracos e pontos fortes. Destacaremos neste vídeo os principais tópicos que devem ser abordados no planejamento da atividade cafeeira: aptidão das terras, infraestrutura adequada, insumos, mão de obra, água, aspectos legais e ambientais. A aptidão das terras é o fator principal para a escolha da espécie de café. O café arábica é adaptado a condições de clima tropical, de altitude com temperatura e umidade mais amenas. Já o café conilon se adapta bem às terras mais quentes e úmidas, com temperaturas mais elevadas. No café arábica, pela influência que exerce na longevidade e na produtividade da lavoura, o plantio é recomendado em áreas entre 600 e 1.200 metros de altitude, com temperatura média anual entre 18 e 23 graus centígrados. Por outro lado, o café conilon se adapta melhor onde a temperatura média esteja entre 21 e 26 graus. Em regiões com incidência de geadas, é preciso saber do histórico de geadas, área por área, e realizar o plantio acima das linhas de geada. O tipo de solo também é fator determinante, pois tanto para o arábica quanto para o conilon, somente alguns tipos de solo são aptos à produção cafeeira em escala e com qualidade. Solos bem drenados e aerados, ricos em nutrientes e matéria orgânica, são ideais, como, por exemplo, os latossolos vermelhos ou amarelos. O cafeeiro é uma planta com razoável demanda de água, por exemplo, o déficit hídrico, que é quando as precipitações da chuva exibem valores inferiores aos da evaporação e a transpiração das plantas. No café arábica, ele pode ser de até 150 milímetros, enquanto no conilon pode chegar a 200 milímetros por ano. Em regiões onde o déficit hídrico seja maior do que estes limites, será necessário irrigar a lavoura para evitar o estresse hídrico. Mas a umidade relativa do ar também interfere na produção do cafeeiro. Alta umidade favorece a incidência de pragas, doenças e fermentações indesejáveis. Já a baixa umidade favorece o ataque de algumas pragas e interfere no desenvolvimento da planta. A infraestrutura é um dos fatores de produção a serem considerados, tanto para o plantio quanto para o beneficiamento. Deve ser dimensionada conforme o local e o tipo de plantio, se mecanizado ou não, os espaçamentos projetados, os cultivares escolhidos, o beneficiamento com secagem mecanizada ou não, a irrigação escolhida, aspersão ou gotejamento, por exemplo, o tipo de adubação, e inclui o acesso aos talhões, drenagem para a estabilização do terreno ou retenção de águas pluviais, equipamentos para preparo do solo e irrigação, terreiros, sombreiros, estufas, secadores, galpões, instalações para empregados, enfim, todos os itens que deverão estar operacionais quando da implantação e produção do cafezal. Aspectos ambientais também são primordiais e já falamos neles no vídeo sobre legislação.
Não pode haver plantio de café em APP, Área de Preservação Permanente, ou na área considerada como reserva legal. Também deve-se atentar para a oferta de recursos hídricos, pois se houver necessidade de construção de açudes ou barragens para armazenamento da água para irrigação, por exemplo, a estrutura deverá ser projetada conforme as normas e ter licença ambiental para sua construção. Mesmo o plantio em áreas de cafezais já erradicados precisa de planejamento, verificando se houve ocorrência anterior de pragas, como, por exemplo, cigarras e conchonilhas de raiz, para planejar a adoção de medidas de controle. A presença de nematóides, por exemplo, pode inviabilizar a exploração econômica da área. Como vimos, o planejamento deve estar atrelado a uma correta análise técnica e econômica, auxiliada por profissionais contratados ou pela assistência técnica oferecida pelos órgãos de fomento. O importante é colher todas as informações para receber a orientação correta e traçar um plano antes de preparar a terra. E que tal começar agora mesmo a construir seu plano? Então, pegue lápis e papel e anote as informações básicas que precisam ser levantadas. Área disponível, talhões divididos, temperatura média anual na região, precipitações médias anuais, tipo de solo, topografia, posição do sol nos talhões, incidência de ventos, condições de acesso, drenagem, oferta de água, mão de obra. Provavelmente você vai reparar que não possui todas as informações e que vai precisar de análises técnicas específicas, por exemplo, sobre tipo de solo. Não desanime, pois o importante é reunir as informações e estar aberto a discutir com outras pessoas as melhores alternativas. Mas não se esqueça, procurar assistência técnica é fundamental. Gostou do conteúdo? Então inscreva-se no canal e ative as notificações para saber quando o próximo vídeo for publicado. Nele falaremos sobre gestão de propriedades. Curta e compartilhe para que tenhamos cada vez mais um café sustentável.